Boa noite, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Mais um culto que a gente entrega a Deus, porque o culto não é para nenhuma pessoa, exceto Deus. Na verdade, é para uma pessoa, né? E essa pessoa é Jesus. E é sobre Ele que nós estamos falando. Nós estamos na segunda pregação, no segundo sermão sobre esse tema, quem Ele é. Na semana passada foi a abertura falando sobre Ele. Ele quem, né? Jesus. E como a gente ouviu, a Bíblia fala que não existe nenhum outro nome debaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe nenhum outro nome pelo qual importa, pelo qual realmente importa a nossa vida. Não existe nenhum outro nome. Nenhum outro nome. Na nossa sociedade hoje, principalmente na era pós-moderna, a gente vê que não existe mais nada absoluto. Não existe mais nada assim que se possa dizer, não, isso aqui é uma verdade, é algo absoluto. A gente vê cada vez mais princípios e valores se desfazendo na nossa sociedade. Não existe mais uma verdade, mas verdades, né? Não, essa é a tua opinião sobre esse assunto. A minha opinião é diferente. Não, mas isso é o que você acha. Porque a tua maneira de ser criado foi assim, a minha maneira foi diferente, então eu vejo diferente. E no que diz respeito às coisas simplórias da vida, não tem problema, né? Talvez alguém vai dizer que macarrão é melhor que pizza, né? E vão brigar por causa disso, né? Isso não é algo que realmente importa. O que importa é sobre a centralidade da vida. E a gente vê que na nossa sociedade tem muitos Jesus. Não sei qual que é o plural de Jesus, talvez Jesuses, não sei. Mas a gente vê muitos Jesus na nossa sociedade. E esses Jesus são definidos com base nas nossas vivências, nas nossas convicções, nos nossos traumas, nos nossos sonhos. Se a gente fazer um levantamento e pedir para listar, 5 características de Jesus aqui, talvez a gente veria uma infinidade, muitas características diversas aqui. Porque cada um tem um conceito de Jesus diferente. Só que muitas vezes o Jesus que a gente tem na nossa mente, a visão que a gente tem sobre Jesus é uma projeção nossa, uma criação da nossa mente. Quando a gente vai falar de Deus, em nenhum momento a gente pode usar frases como eu acho que, na minha opinião, eu penso que... Quando a gente fala sobre Deus, não tem como começar a frase com isso. Não tem como eu começar a frase falando eu acho que Deus é tal coisa. Não funciona. Com Deus não é assim. Porque Deus não é uma questão de opinião. Deus é a única verdade absoluta. Então sempre que eu falo eu acho que, eu penso que, é um Jesus inventado. É um Jesus inventado. A única maneira da gente saber quem Deus é e como Ele é se Ele mesmo afirmar isso dele. Se Ele se autodefinir. E talvez você deve estar pensando assim, não, mas daí não faz sentido, né? Por exemplo, assim, quem eu sou? A única opinião que importa é a minha. Vocês olham para mim, para a minha vida, e não precisa não, o Mateus é assim, o Mateus é assado. Não, mas aí eu venho e falo, não, eu sou assim, assim, assado. Daí você pensa, tá, não faz sentido isso. A única opinião, a única forma de Deus se definir é o que Ele mesmo diz. Parece que não faz sentido isso. Mas preste atenção comigo, só faz sentido se for assim. Porque se Deus precisa de uma opinião externa para comprovar que Ele é Deus, Ele não é mais Deus. Veja, se Deus precisa de uma afirmação de alguém exterior a Ele, quer dizer que essa pessoa tem mais propriedade do que Deus para falar sobre algo. Então a gente coloca Deus num patamar abaixo. Consegue entender isso? Então, para a gente realmente entender quem é Deus, a gente tem que ver o que Ele mesmo diz sobre Ele. Porque Ele é a autoridade máxima que existe na Terra, em tudo que existe. Ele é a verdade. Então, se a gente quer saber quem Ele é, a gente tem que ver quem Ele diz que Ele é.
E é exatamente isso que a gente vai ver nessa série. Não é o que as pessoas ao longo da história falaram sobre Jesus, não é um consenso, as pessoas chegaram a tal conclusão. Não, é o que ele mesmo diz sobre ele. Porque essa opinião é a única que importa. Não importa o que eu acho sobre Deus, o que importa é o que a Bíblia fala sobre Deus. Porque a Bíblia é o único lugar que vai dar com veracidade quem é Deus, que vai trazer com toda a verdade quem é Deus. Por quê? Porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra vinda diretamente de Deus para nós. E nós cremos que toda ela é a verdade. Então, o que ela diz sobre Deus, nós cremos que é verdade. Nós cremos que tudo o que ela fala sobre Deus é a verdade. É por isso que quando a gente se reúne para cultuar a Deus, a Bíblia, a palavra é a centralidade do nosso encontro. Porque não importa o que nós, pessoas, pensamos, importa o que Deus fala sobre si mesmo. E é com base nisso que a gente sempre aqui ministra a palavra, com base na palavra. E eu quero fazer um incentivo para vocês, tragam a Bíblia de vocês. Tragam a Bíblia de vocês. Se vocês têm uma Bíblia em casa, tragam ela. Estejam com ela em mãos. Se você não tem aplicativos da Bíblia que você pode usar, né? É só não ficar olhando mensagem no WhatsApp durante o culto, aí tá valendo, né? Desliga o Wi-Fi, tá tudo certo. Mas tragam a Bíblia. Por quê? Porque quanto mais vocês manusearem a Bíblia, mais vocês vão conhecer Deus. Essa é a verdade. Então, aonde a gente encontra o único Jesus verdadeiro? Não é no Wikipedia, não é no Google, é na palavra. É na palavra de Deus. O Jesus autêntico, original, verdadeiro, está somente na Bíblia. E João, um dos discípulos dele, um dos 12, escreveu um evangelho, um dos 4 evangelhos, que é o Evangelho de João. E diferente dos outros 3, Mateus, Marcos e Lucas, João, ele foca em detalhes que os outros 3 não focaram. Tem textos da Bíblia que só João traz. E João era um dos 3 mais chegados de Jesus. Então, dá para se dizer que João viu detalhes, ouviu detalhes, que talvez nenhum outro, além de Pedro e Tiago, ouviu também. E ele foca muito nesses detalhes. E ao longo do evangelho dele, ele escreve 7 afirmações de Jesus, que Jesus faz sobre si mesmo, utilizando o início, eu sou tal coisa. Só que diferente do que uma pessoa vai dizer, por exemplo, eu sou gremista, né? Eu sou tricolor. Essa é uma definição que eu trago sobre mim mesmo, e é uma definição simples e completamente irrelevante para o mundo. Só que o eu sou de Jesus é um eu sou em letra maiúscula. Eu sou em letra maiúscula, como assim? No culto semana passada, eu falei que esse título, eu sou, em hebraico, ele é Yahvé. É um título que Deus dá para si mesmo. Então, quando Jesus fala, eu sou tal coisa, ele não está falando como um ser humano que está se intitulando algo. Ele está dizendo, eu sou, logo, eu sou Deus, dessa maneira. E ele apresenta atributos sobre ele mesmo. E toda vez que ele faz essas afirmações, essas 7 afirmações, ele está se auto-intitulando Deus, porque ele é Deus, nós cremos que ele é Deus. Mas o que isso reflete na nossa vida? E nós vamos ver ao longo dos próximos cultos, ao longo dessa série, essas 7 afirmações de Jesus. E hoje nós vamos ver a primeira delas. Mas antes de abrir a Bíblia em João 6, que é o texto de hoje, eu queria que vocês entendessem que para vocês serem cristãos de verdade, não ser um cristão fake, um discípulo de Jesus meia boca, vocês precisam ter uma visão bíblica de quem é Jesus. Uma visão bíblica. Não adianta ficar vendo videozinho de 30 segundos na internet que você vai ter uma confirmação de quem é Deus. Você vai, nossa, agora tudo se encaixou. É Bíblia, gente. É meditar nas Escrituras. O que muda as nossas vidas é ter um encontro com o Jesus verdadeiro.
Quantas vezes vocês já foram em algum encontro, algum culto, em alguma igreja, que ali se fala sobre Deus, mas você entrou de um jeito e saiu do mesmo jeito? Ou talvez, perdi tempo, nem devia ter vindo. Sem querer fazer julgamento sobre esse lugar, esse encontro, muitas vezes o que foi apresentado ali não foi o Jesus verdadeiro. E quando não é o Jesus verdadeiro, nada muda. Nada muda. Porque só o Jesus de verdade, o Jesus bíblico, pode fazer uma transformação na nossa vida. Só o Jesus verdadeiro pode transformar a nossa mente, limpar o nosso coração, perdoar pecados, trazer nova vida. Só o Jesus verdadeiro. Então não é qualquer Jesus, entre aspas, que serve. Entendam isso. E nós queremos ver hoje sobre a primeira afirmação de Jesus nesse evangelho, que está em João 6. E João escreve a afirmação de Jesus: eu sou o pão da vida. É sobre isso que nós meditaremos hoje. Mas eu queria, antes de ler o texto, eu queria explicar o que aconteceu antes da afirmação de Jesus, para encurtar a história. Antes desse discurso de Jesus, dessa fala de Jesus, uma multidão estava seguindo Jesus, já há vários dias. E estava chegando o final do dia, e Jesus então fala para os discípulos: vamos alimentar essa multidão. Segundo o relato bíblico, haviam 5.000 homens ali. Naquela época não contavam mulheres e crianças. Me perdoem as mulheres e as crianças, mas era assim que fazia na época. Então, havia pelo menos 5.000 homens. Há estudiosos que dizem que seria cerca de 20.000 pessoas, aproximadamente. A Bíblia não fala que foram 20.000 pessoas, mas, segundo estudiosos, seria mais ou menos uma média, assim. Então, imagine, 20.000 pessoas seguindo Jesus, seguindo fisicamente. E aí Jesus chega no final do dia para os discípulos e fala assim: onde que a gente vai arrumar comida para eles? E os discípulos: como assim? Tá ficando louco? Vai arrumar comida onde, né? E aí Jesus fala isso para testar a fé dos discípulos. E ali dentro daquela multidão, um menino tem 5 pães e 2 peixes. Talvez vocês conheçam essa história. Eles são trazidos a Jesus. Jesus dá graças e Jesus multiplica esses pães e peixes e alimenta cerca de 20.000 pessoas. Primeiro detalhe: Jesus, ele olha para a multidão, ele olha para as pessoas e tem compaixão delas. Jesus olha para você e tem compaixão de você. Jesus olha para a tua vida, para a necessidade, para o sofrimento que você está tendo, para a fome que você tem, a sede que você tem, e ele tem compaixão de você. E Jesus não despede ninguém vazio. Saiba disso, se você vem até Jesus, Jesus nunca vai mandar você embora vazio. Só que Jesus não está aqui para dar o que a gente quer. Grave isso. A gente não precisa de coisas e a gente não precisa de problemas resolvidos. A gente precisa de Cristo. Essa é a verdade. A vida aqui na Terra não é um lugar para aproveitar. A vida aqui na Terra é uma missão. E isso vai mudar totalmente a forma que você vai viver. Se você achar que você está aqui para aproveitar a vida, você não vai aproveitar a vida. Porque você não vai encontrar alegria e satisfação nas coisas que o mundo dá. Mas se você entender que você está aqui por um propósito, que você está em missão, e que Deus te colocou nessa terra por um motivo, aí as coisas começam a fazer sentido na tua vida. Jesus faz um milagre e alimenta 20.000 pessoas. E elas comem até se saciar. Pensa, se eu não estou enganado, acho que eles já estavam há 3 dias seguindo Jesus. Cara, 3 dias sem comer. Alguém já ficou 3 dias sem comer? A gente fica e já começa a roer um pedaço de madeira ali, se deixar, né? Imagine, as pessoas estavam com fome, com muita fome. Então, eles comeram muito, se saciaram. E sobraram 12 cestos de pães. Sobrou 12 cestos de pães. Jesus pediu: recolham tudo que sobrou e coloquem em cestos. E sobrou 12 cestos. Um número que para nós, só um número, né? 12. Eu vejo que isso não foi por acaso. Porque o judeu, quando ele ouve o número 12, ele lembra de uma coisa já, que é o povo de Israel.
Ele lembra do próprio povo. Por quê? Porque eles estão divididos em 12 tribos. O número 12 representa a totalidade, integral, tudo. E quando Jesus alimenta e sobra o número 12, os judeus já ficam com o olhão arregalado desse jeito assim. Pensem comigo, uma multidão, fome, um líder e pão aparecendo milagrosamente. Quem que os judeus lembraram aqui? De Moisés. De Moisés, que libertou uma multidão da escravidão do Egito, que estavam no deserto com fome, que pediram a Deus comida e Deus mandou o pão do céu, o maná. E havia um líder que era Moisés. E quando Jesus faz esse milagre e sobram 12 cestos, os judeus ficam: então, você é o profeta enviado de Deus. Deuteronômio 18, versículo 15, diz assim: o Senhor seu Deus fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Quem diz isso é Moisés. E quando Jesus faz o milagre, eles pensam: é ele. Esse cara é o profeta que Moisés falou que ia vir. Esse é o cara quem a gente deve ouvir. É ele que nós devemos seguir. E o povo então fica tudo louco. Tudo louco. E olha o que começa a acontecer. Se você tem sua Bíblia, abra em João 6, e a gente vai olhando alguns versículos, lendo e refletindo sobre. João 6, o versículo 14, primeiramente. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: esse é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Eles entenderam quem era Jesus. Jesus era o enviado de Deus. E aí então o que eles fazem? O versículo 15. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então se retirou outra vez sozinho para o monte. Vejam, eles entenderam que Jesus era o enviado de Deus. Então o que eles fazem? Vamos forçar ele a ser o nosso rei. Eles entendiam que o Salvador seria um cara que iria ser um grande rei, que iria guerrear e matar os inimigos. Pense comigo, você encontra Deus, você está face a face com Deus, e você quer forçar Deus a fazer o que você quer. Você se encontra diante de Deus e você quer forçar Ele a cumprir a tua agenda, os teus planos. É muito desaforo. Jesus não é um acelerador da tua vontade. Jesus não é alguém que entra na tua vida para fazer as coisas irem mais rápido, para os teus planos serem concretizados antes, para você alcançar os teus sonhos. Jesus não é esse cara. Se você quer alguém, Jesus não é esse cara. Porque Jesus não está aqui para ser nosso serviçal, como se: Jesus, eu quero isso, então me dê isso. Jesus, eu quero um emprego novo, e Jesus então vai dar um emprego novo. Jesus, eu quero uma pessoa para me relacionar, para depois eu me casar, como se Jesus estivesse a teu serviço. Jesus não é esse cara. Jesus não é esse cara. É como se você encontrasse a lâmpada mágica, esfregasse, e então saísse o gênio, né? E você tem 3 pedidos. Se já pararam para pensar que quem que é o gênio? Eu ou o da lâmpada? É o cara da lâmpada. Se eu esfregasse uma lâmpada e saísse um gênio, eu ia falar: me diz aí o que eu tenho que pedir, porque você é o gênio, não eu. Essa é a lógica quando a gente se depara diante de Deus. Deus, me diz o que eu tenho que fazer, me diz você o que eu tenho que fazer, e não impor para Deus o que eu quero, porque Ele sabe de todas as coisas, não eu. E aí Jesus percebe isso e ele fala: não, nada a ver, vocês estão por fora. E Jesus, dá no pé. E fala que Jesus sobe no monte a fim de ficar sozinho. Jesus fazia muito isso. Ficava sozinho
para falar com Deus. E o que acontece então? Jesus sobe o monte, isso já é noite, aquela multidão toda fica ali em volta do Mar da Galileia, que é na verdade um grande lago, mas ele é tão grande que ele era chamado de mar. E aí os discípulos de Jesus, os 12, eles pegam um barquinho e atravessam esse mar. Não sei quanto tempo levava isso, mas eles atravessam para o outro lado do lago, outro lado do mar, de noite. E Jesus está no monte. De manhã, quando eles acordam, a multidão acorda, ela olha ao redor e vê, né, Jesus não está aqui. E os discípulos dele também não estão aqui. Então vamos atrás dos discípulos, porque aonde estão os discípulos está Jesus. E isso é muito legal, versículo 24, a gente pode ver isso. Deixa eu ler aqui, João 6, 24, diz assim: quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. Eles entraram em vários barquinhos e foram para o outro lado também. Veja, se você quer encontrar Jesus, vai atrás daqueles que já seguem Ele. É a melhor maneira de se encontrar Jesus. Porque sabe o que eles encontraram lá do outro lado do mar? Eles encontraram Jesus. Versículo 25 diz: e tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram. Jesus estava lá. Jesus sempre vai ser encontrado por aqueles que o procuram. Jesus sempre vai ser encontrado por aqueles que o procuram. E a melhor maneira de você encontrar Ele é se você seguir o rebanho dele, aqueles que também já seguem a Jesus. E aí eles fazem uma pergunta para Jesus. A pergunta é: mestre, quando o Senhor chegou aqui? Porque você subiu para o monte, a gente viu você subindo para o monte. E os teus discípulos pegaram um barquinho e a gente viu que você não estava no barquinho. Como é que você está do outro lado? Poucas pessoas viram esse acontecimento, mas Jesus andou sobre as águas nessa noite. É uma coisa simples, né? Jesus atravessou o mar andando sobre as águas. Foi nessa noite que aconteceu esse episódio. E aí Jesus, né, a pergunta deles: quando que você chegou aqui? E olha a resposta de Jesus. Em verdade lhes digo, versículo 26, que vocês estão me procurando não porque vocês viram sinais, mas porque vocês comeram os pães e ficaram satisfeitos. Pergunta o que quer, ouve o que não quer, né? Mais ou menos isso. Jesus dá uma no meio deles assim: sabe o que vocês estão atrás de mim? Eu sei porque vocês estão atrás de mim. Pelo que eu posso oferecer a vocês. É pelo que eu posso dar a vocês. É por isso que vocês vêm atrás de mim. Pega essa, né? O que vocês querem é o pãozinho, é eu alimentar vocês, é eu dar essas coisas que vão saciar essa fomezinha do momento, sabe? É isso que vocês querem. Vocês estão com um probleminha e daí vocês me procuram e aí eu vou resolver o probleminha de vocês. Em primeiro lugar, Jesus não vai e não é um acelerador da tua vontade. Ele não serve para isso. E a segunda coisa é que Jesus não é o padeiro da vida. Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão, não o padeiro. Você não vai na padaria por causa do padeiro. Você vai por causa do pão. Você vai lá e compra o pão. Você nem sabe quem que é o padeiro. Você nem sabe da onde que veio a massa. Sei lá. O que importa é o pão. É isso. E tem muita gente que vai para Jesus só por isso. Jesus, você, né, como padeiro, você tem como me dar o pão? Era isso no momento. Eles olhavam Jesus como um padeiro, como alguém que tinha algo a oferecer a eles. E Jesus não é essa pessoa. Se você busca Jesus pelo que Ele pode te oferecer, você está buscando Ele errado. Quando a gente busca a Jesus pelas coisas, Jesus não é nosso Deus. Não é nosso Deus. E aí eu pergunto para você: Jesus é o pão da sua vida? Jesus é aquele que satisfaz a tua vida? O próprio Jesus é aquele que dá alegria para o teu ser? Ou na verdade é as coisas que Ele pode te dar? Muitos seguem a Jesus pelo que Ele pode dar e não por amor a Ele.
E se nós não seguimos por amor, nós não somos dignos de Jesus. Nós somos aproveitadores. Nós somos abusadores. Porque não nos importa quem Jesus é, só importa o que Ele tem a dar para nós. E Jesus vai falar no versículo 27, trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna. Jesus fala assim, parem de ficar buscando as coisas aqui da terra. Parem de ficar buscando as coisas aqui, desse mundo. Jesus não está falando assim, não, vocês não devem mais nem trabalhar, vocês não devem fazer mais nada. Não, não é isso que Jesus está falando. Nós devemos trabalhar honestamente para termos o nosso sustento. Mas nós não devemos fazer das coisas desse mundo o nosso principal alvo. A riqueza, a honra, o prazer, elas são coisas que preenchem a nossa vida. Só que preenchem momentaneamente a nossa vida. O status, os aplausos preenchem a nossa vida. Mas preenchem por um curto tempo. E aí isso é tipo uma droga, assim. Porque aí já vai fazer falta e você precisa de uma dose maior. E aí quando vê, você só está buscando essas coisas do mundo, os prazeres. Só que tudo isso a gente vai perder. Sabe, é tipo a pessoa que quer trabalhar para dar conforto para a família. Isso necessariamente não é errado. Mas veja, tem gente que gasta mais tempo trabalhando para dar conforto do que em estar com a família. O que é mais importante? O conforto ou a própria família? Outro exemplo, não descansar para juntar mais dinheiro, né? Você trabalhar final de semana, fazer hora extra para juntar mais dinheiro, para chegar final do ano e fazer uma viagenzinha para descansar. Não faz sentido, gente. Não faz sentido. Ou outro exemplo, você se reunir com a família e ficar assistindo TV ou mexendo no celular, ao invés de se relacionar com a família. Não faz sentido. Mas vejam, a gente faz essas coisas sem perceber. Por quê? Porque a gente tem fome, a gente tem sede de algo que preenche a nossa vida. E Jesus fala, busquem aquilo que é espiritual. Aquilo que vai preencher a alma de vocês. E quando Jesus fala trabalhem, eles já ficam bem alvoroçados. O que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? Eles perguntam isso, o que a gente precisa fazer? Que obras a gente tem que fazer? Quando a gente ouve a palavra trabalho, a gente já pensa em se mexer, em fazer. E vejam, o trabalho não é fazer. O que Jesus responde para eles? A obra é essa. Crer. Que vocês creiam naquele que Deus enviou. A obra é crer. Sabe o que Deus quer e o que Deus espera de nós? Não é o que a gente pode fazer para Ele. Não é os feitos que a gente pode fazer. As rezas, as preces, as orações. O que Deus espera de nós é fé. É que a gente creia. E não creia em qualquer coisa, mas creia em Jesus, que é aquele que Deus enviou. Não é sobre conquistar. E nunca vai ser. A fé cristã nunca vai ser sobre obras. Ao longo da história, a igreja se perdeu em muitos momentos e exigia das pessoas feitos. Chegou um momento da história que a igreja vendia o céu. Vendia o céu. As preces, as procissões que surgiram ao longo da história da igreja. É desvio da centralidade do evangelho. A fé não é por obras. Sabe por que não é por obras? Para que ninguém se glorie. A salvação é por fé. Deus estabeleceu dessa maneira para que ninguém que fosse bem intencionado fizesse muita coisa, batesse no peito e dissesse, eu cheguei lá por causa dos meus feitos. Ninguém vai ir para o céu por causa dos feitos. Vai ser unicamente pela fé em Jesus. Por você crer que Jesus é o enviado de Deus, aquele que veio para nos salvar. É isso que vai te salvar.
O que Deus espera de nós? O que Deus requer de nós? É fé. É só isso que Deus espera de nós. Fé, crer de todo o coração. Crer naquele que Deus enviou, que é Jesus. O meu trabalho é crer. A Bíblia vai falar em outro trecho que é assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, não adianta você vir na igreja, não adianta você fazer os teus esforços lá, devocionais, não adianta você ter uma aparência de ser um seguidor de Jesus, não adianta você abandonar certas coisas que você fazia no passado e agora, para seguir Jesus, eu não faço mais isso. Não adianta você fazer tudo isso se você não crer em Jesus, se você não confiar em Jesus. Deus compara o céu e aqueles que vão entrar no céu como as crianças. O reino de Deus é como as crianças, Jesus vai falar em outro trecho. Como é que uma criança consegue pão? Você já prestou atenção? Como é que uma criança consegue alimento? Uma criança bem pequena, mas bem pequena, do tamanho do Caleb, por exemplo. Como é que o Caleb consegue pão? Com fé. Ele crê que o pai e a mãe dele vão dar comida para ele. Ele não acorda de manhã e pensa, será que tem alguma coisa para eu comer? Ele acorda todo dia, ele já corre lá para a cozinha e já começa a pedir alguma coisa. Ele sabe que tem alguma coisa lá. Às vezes não tem o que ele pede, mas alguma coisa tem para comer. Ele tem fé, a criança tem fé. Ela tem fé em primeiro lugar, que ela tem um pai. Ela vai dormir tranquila porque ela sabe que o pai dela está ali. E ela acorda no outro dia também com fé, sabendo que tem o que comer. Esse é o trabalho da criança. Ela só crê. E nós deveríamos fazer a mesma coisa em relação a Deus. A gente deveria dormir sabendo que nós temos um Pai e acordar sabendo que nós temos um Pai que nos alimenta e nos sustenta. E essa passagem do pão faz uma referência ao maná, que eu falei que foi o pão que Deus mandou do céu lá no deserto para o povo, quando estava saíram do Egito, da escravidão do Egito. E era muito interessante que Deus mandava pão todo dia. O maná caía do céu todo dia. E logo no primeiro dia, logo que caiu ali o pãozinho, assim, a galera já teve gente que, já pegou a mais, tipo, não, eu vou pegar o tanto que eu vou comer, mas eu já vou pegar um pouco a mais, também para amanhã. Sabe o que aconteceu com esse pão? Que pegou num dia para ter para o outro dia, ele estragou. E era sempre assim. Sempre que alguém segurasse pão para mais de um dia, esse pão estragava. Isso era até meio estranho, né? Mas sabe o que isso significava? No fundo, hoje Deus mandou pão, mas eu não sei se amanhã Ele vai mandar. Isso é falta de fé. Isso é falta de fé. Quando a gente quer segurar algo, Deus deu algo para nós e a gente, mas eu não sei se Ele vai dar de novo, Isso é falta de fé. Isso vai estragar. Isso vai estragar. Se Deus te abençoou com alguma coisa, te deu algo, e chegou a tua vez de você fazer isso com outra pessoa e não faz, sabe o que vai acontecer? Deus vai fechar a torneira para você. Porque a gente é para ser canal de Deus, bênção na vida dos outros. Olha a oração que Jesus ensinou, A oração do Pai Nosso. Chega lá um trecho da oração do Pai Nosso, e dá-nos hoje o pão, Dá-nos o pão nosso de cada dia. A gente faz uma oração pedindo pão para cada dia. Para cada dia. A oração que Jesus nos ensinou é pedindo para Deus dar o sustento para hoje. Porque Deus é Deus e não muda. E se Ele está hoje conosco, Ele vai estar amanhã conosco. E nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer que Deus está conosco todos os dias. Se Deus cuida de você hoje, Deus vai cuidar amanhã. Se Deus te alimenta hoje, Deus vai te alimentar amanhã. Se Deus te livrou dos perigos hoje, Deus vai te livrar amanhã. O que muda é se você tem fé ou não. É isso que muda.
E aí o que eles pedem? Versículo 30, seguindo ali. Eles falam assim: então, que sinal o Senhor fará para que nós vejamos e creiamos no Senhor? Né? Se é para crer em você, então faz um sinal. O que o Senhor pode fazer? Eles pediram a Jesus. E aí eles continuam falando: os nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. E Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Detalhe aqui, dá-nos um sinal. Ninguém é tão cego como aquele que não deseja ver. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente faz assim com Deus: Deus, me dá um sinal, né? Para eu saber se eu devo ou não devo fazer isso, se eu devo ou não devo falar aquilo. A gente pede um sinal para Deus muitas vezes. Só que diariamente a gente despreza e ignora as manifestações do poder e da graça de Deus em nossas vidas. Deus está todos os dias fazendo coisas, fazendo milagres, fazendo sinais bem na nossa frente. Deus tinha acabado de pegar 5 pães e 2 peixes e alimentado cerca de 20.000 pessoas. E aí Jesus fala: vocês têm que crer em mim. Eu sou Deus. Eu sou aquele que salva e dá a vida eterna. E aí o que eles fazem? Então faz um sinal aí para a gente crer em você. Nenhum sinal vai mudar o coração de um incrédulo. Nenhum sinal. Você pode pedir: Deus, faça a noite virar dia. E aí ele faz. E daí você pensa: mas eu ouvi falar que tinha um meteoro passando, e daí o clarão do meteoro fez a noite ficar dia, né? Então, está comprovado cientificamente, então talvez, né? Sempre vai ser assim. Se você é um incrédulo, não importa o que Deus faça, você não vai crer nele. Se o teu coração é duro para Jesus, você não vai crer nele. Não é uma questão do que Deus está fazendo, é uma questão do teu coração. É o teu coração que está duro. Não falta sinais. O que falta é amolecer o teu coração. Deus não tem que provar nada para nós. Deus não tem que provar nada para você. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele não tem que provar nada. Você é criatura. E aí Jesus responde o que para eles? Eu sou o pão que desce do céu. Eu sou aquele que Deus manda para a terra para alimentar as pessoas. E a gente fica pensando isso do ponto de vista, talvez, né? A gente lê um pouquinho ali da Bíblia, lê um versículo, né? Tal, isso vai abastecer a gente para o dia e a gente não vai passar fome, né? Sabe, a gente esquece que nós somos espirituais. Você não esquece de comer. Se você comer um pedacinho de pão de manhã cedo, ou de meio-dia, se você comer uma colherzinha de arroz, você não se contenta. Você come até encher o bucho. Mas quando é com Jesus, às vezes, um versículo aqui, né? Tá bom já, né? Já fiz já peguei o alimento espiritual, né, para o dia. Faça meu favor. Isso é uma vergonha, gente. É uma vergonha isso. Porque nós somos espirituais e estamos num corpo. O nosso corpo vai perecer. E a gente dá mais valor para aquilo que abastece o nosso corpo do que para abastecer o nosso espírito, que é eterno. Jesus é o pão que dá vida. A gente come pão, mas ele só mantém a gente vivo, ele não dá vida para a gente. O que a gente come só mantém a gente vivo, até que Deus venha e tire o fôlego de vida de nós. Mas Jesus é o pão que dá vida. Você quer viver para sempre? Você quer viver eternamente? Você quer viver junto com Deus para todo sempre, sem dor, sem sofrimento? Você precisa olhar para o teu espírito, você precisa olhar para a tua alma e dizer:
eu tenho que alimentar o meu espírito com aquilo que é vida. E o que é vida? Jesus é a vida. Jesus é a vida. A gente tem que entender que crer não é só acreditar, né? Eu acredito que esse pão vai encher minha barriga nesse café da manhã. E eu só olho para ele e acredito. Não vai encher minha barriga. Eu preciso ir lá e comer ele. Crer é acreditar e agir. Perceba, crer não é só eu acredito em Deus. A Bíblia fala que até os demônios acreditam em Deus. Mas para crer você precisa agir. Eu creio que Jesus pode abastecer minha alma, então eu vou me alimentar dele. Eu vou introduzir ele dentro da minha vida. Sabe, é a mesma coisa que você falar assim, filho, você confia em mim? Você confia no pai? Sim. Então sobe aqui em cima desse muro e pula que eu vou te segurar. Uma coisa é você falar que confia, outra coisa é você pular. Você pular é crer de fato. Sabe, Deus está dizendo constantemente para você, pula desse muro. Pula desse muro aí, das coisas ilegais que você está fazendo. Do seu trabalho sujo para ganhar mais dinheiro. Pula aí de cima desse muro. Pede a conta aí desse teu trabalho podre que só está destruindo a tua vida, está drenando a tua energia, está tirando a tua paz. Pula, eu vou te sustentar. Não, mas é que né, se eu pedir a conta, como é que vai ser? Você confia ou não confia em mim? Pula desse muro, se joga desse muro de sentimento. Ah, mas é que eu estou triste, tá? Se joga em mim, vem para cima de mim, larga tudo isso, essas mágoas do passado, esse rancor. Pula fora disso, vem para cima de mim. Eu vou saciar, eu vou curar as feridas, eu vou curar o teu coração, eu vou te dar vida, mas você tem que pular. Você tem que crer, e crer é agir. Crer é confiar que Deus é suficiente. Crer é confiar que Deus é suficiente. E sabe o quê? Esse muro que está sentado um dia vai cair. Ele vai cair um dia. E não vai ser para o lado de Deus. Deus está falando, pula, porque eu vou te segurar. Você está em cima do muro, e aí você coloca um cinto e prende um gancho, e aí você se segura ali e tal, porque eu tenho que ter segurança. Né? A segurança só está nos braços de Jesus. Crer, Jesus fala, é vir a mim. Crer é vir a mim. Versículo 37, Jesus fala assim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Se você vem até Jesus, Jesus nunca vai te descartar, nunca. Mas a gente sabe que a gente tem razões sim para Deus nos descartar. A gente sabe disso. Porque a gente é mesquinho, a gente é pecador, a gente é fraco, a gente é maldoso, a gente sabe disso. E isso dá medo. A gente chega até Deus e pensa, e se Deus um dia, perder a paciência? Só que a Bíblia fala que Deus é rico em misericórdia. Sabe os pecados que você comete todo dia? A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Para todo aquele que se arrepende e confessa os seus pecados, Deus é fiel e justo para perdoar. E a Bíblia fala que Deus pega os nossos pecados e joga eles no mar do esquecimento. Aquele que vem a mim, de modo nenhum eu vou lançar fora. Eu nunca vou rejeitar. Embora a gente seja mesquinho, Jesus não vai desdenhar de nós. Embora nós sejamos pecadores, Jesus não vai rejeitar. Embora nós somos, sabe, aqueles alunos tolos e bem lentos a aprender, Jesus não vai perder a paciência conosco. Embora a gente chegue cheio de ferida,
a nossa vida tudo atravessada, Ele não vai deixar a gente morrer. Embora você chegue confuso e sem direção, sem sabendo para onde ir, mas você chega até Jesus, Ele vai te aconselhar. Embora você chegue diante de Jesus de mãos vazias, não tenho nada a oferecer, eu sou um verme, não tenho nada de bom em mim, Ele não vai te despedir. Aqueles que vierem a Cristo nunca terão fome e sede. Jesus afirma: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Fome de existência. Você não sabe quem você é. Sede de sentido para a vida, de razão, de propósito. Jesus fala que se você for a Ele, você nunca mais terá fome, você vai saber quem você é, você vai estar saciado, e nunca mais você vai ter sede, porque a tua vida vai ter um propósito agora. Em Cristo há plenitude e abundância. Os que vierem a Cristo nunca vão morrer, nunca vão morrer. O que nós temos que comer? O que nós temos que comer? Jesus vai afirmar no versículo 56, vocês têm que comer a minha carne e beber do meu sangue. E aí os caras já ficaram loucos, pensando, o cara é um canibal, né? Tá fora, né? Comer carne e beber sangue aí. Jesus estava fazendo alusão ao sacrifício dele na cruz. Ele entregou o seu corpo. Ele se entregou para ser morto e derramar o sangue dele. Para quê? Para perdoar os nossos pecados, nos redimir diante de Deus e para termos livre acesso a Deus novamente. Jesus fala assim: sabe o que eu fiz por você? Você precisa pegar isso e colocar dentro da tua vida. Você precisa aceitar o sacrifício que eu fiz. E ele é suficiente para você se relacionar com Deus. A única forma de você se relacionar com Deus é você crer que o meu sacrifício apagou toda a dívida. Pagou tudo. E agora você tem livre acesso para Deus. Jesus é o próprio alimento. E Jesus não usa o exemplo do pão em vão. O trigo, ele é esmiuçado para que ele seja feito pão, né? Jesus também foi esmiuçado na cruz. Jesus sofreu, verteu o sangue dele. Sofreu como nenhum outro na cruz, para que nós tivéssemos o pão da vida. Jesus nasceu em Belém. Belém é a casa do pão, sabia disso? Jesus é o nosso pão divino, é o pão que vem do céu. É o pão que dá alimento para as nossas almas. O pão, sabe qual que é o pão que alimenta a família de Deus? É Jesus. Esse é o pão dos filhos de Deus. E Ele é o pão vivo, que nunca envelhece, que nunca morre. Que Jesus está vivo até hoje. O que te impede de comer? O que te impede de comer esse pão da vida? Versículo 42, eles falaram assim, os judeus ali diziam: mas esse não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz desci do céu? Sabe uma das coisas que pode te impedir de se alimentar desse pão vivo que é Jesus? É familiaridade. É você ser familiar de Jesus. Quanto mais familiar você é de algo, menos isso tem poder de mudança na tua vida. Você escuta o mendigo que está na rua ali, te dando um conselho sobre relacionamento, mas você não vai escutar teus pais. Você escuta o cara que já se separou 3 vezes para dar conselho sobre casamento, mas você não escuta, talvez, o teu irmão ali, da tua família. Quanto mais familiar você é de algo, menos isso tem poder de mudança na tua vida. Quando isso é familiar, apenas familiar. Porque existe uma diferença. Familiaridade é você ter informações sobre uma pessoa. Agora, intimidade é você passar tempo com uma pessoa.
Sabe quais são as pessoas que realmente têm poder de mudança na tua vida? As pessoas de quem você é íntimo. As pessoas para quem você abriu o teu coração. As pessoas para quem você é verdadeiro, transparente. Essas pessoas têm capacidade de transformar a tua vida. Agora vejam, Jesus pode ser alguém familiar para você. Você pode ter crescido dentro de uma família cristã. Você pode ter ido na igreja desde a infância. Você pode até ter ido na igreja todo final de semana. Você já ouviu sobre Jesus, você já assistiu filmes sobre Jesus. Você sabe que Jesus é o Filho de Deus, que nasceu da Virgem Maria. Você sabe que Jesus, transformou a história, que Jesus morreu numa cruz para perdoar os teus pecados. Você sabe dessas coisas. Mas se isso for familiar, se Jesus for apenas familiar, não for íntimo de você, nada vai acontecer na tua vida. Você vai viver uma vida inteira indo na igreja e não vai mudar porcaria nenhuma. Porque Jesus não tem acesso ao teu coração, porque você não crê nele. Você começa a olhar para ele como, mas Jesus não é isso e assado? Não, mas veja bem, a Bíblia é meio assim, há provas de que ela foi adulterada, e você não crê, você não crê. Jesus não é um objeto de estudo. Jesus não é um objeto de estudo. Jesus é uma pessoa para se relacionar. É uma pessoa, Jesus está vivo. A gente se reúne aqui não para cultuar alguém que viveu lá 2000 anos atrás. A gente se encontra aqui para cultuar alguém que está vivo, que permanece vivo, porque Jesus ressuscitou. E Jesus está aqui. A gente cultua alguém que está entre nós. O nosso Deus é um Deus vivo, um Deus presente, um Deus pessoal, um Deus relacional. E nós precisamos ter intimidade com esse Deus. Se nós não tivermos intimidade com esse Deus, nós não vamos crer nele. E o segundo ponto, e eu vou encaminhando para o fim, é lá pelo versículo 60. Depois de Jesus falar várias coisas, e Jesus vai apertando, e vai falando, versículo 60 diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Sabe por que muita gente vai embora e não se alimenta de Jesus? Esses caras falaram duro esse discurso e deram no pé. Falaram, não, aí já é demais, aí eu não quero saber. Sabe por que muita gente não se alimenta de Jesus, não se relaciona, não crê em Jesus? Porque a mensagem dele ofende. A mensagem de Jesus ofende. O Evangelho é loucura. É loucura. Se o Evangelho de Deus não afronta a tua vida, então você não está dando ouvidos para o verdadeiro Evangelho. Deus vai falar, sabe esse teu relacionamento aí, tudo atravessado? Acaba com isso, encerra esse relacionamento. Daí a gente vem, mas eu tenho prazer nisso. Deus vai falar, dane-se. Está errado, dane-se. Não importa, está errado. Você precisa abandonar. Ah, mas uma pessoa que eu amava morreu, e ela morreu sem Jesus. Sabe onde que ela está? Ela está no inferno. Talvez teu avô, tua avó, teu pai. Se ele morreu sem Jesus, ele está no inferno. Sabe o que é essa mensagem? É uma mensagem que não desce. É indigesto ouvir isso. Sabe o que a gente queria ouvir? Não, mas ele foi uma boa pessoa, Ele agora é um anjinho lá no céu. Não está. E não é. Porque a Bíblia fala que não é assim. Jesus fala que não. Somente o que crer em mim viverá eternamente. Ponto. É assim. A mensagem do Evangelho é uma mensagem difícil da gente engolir. Ela é indigesta. Mas a gente não está aqui para colocar açúcar no pão. Eu não estou aqui na frente para falar o que você quer ouvir. Eu estou aqui na frente para falar o que Jesus falou. Só isso.
É por isso que mataram Jesus. Esse é o motivo por que mataram Jesus. Porque era difícil de aceitar o que Jesus falava. A verdade dói. Já ouviram esse ditado? A verdade dói. É isso. Jesus fala, se você não me amar mais do que você ama teu pai, tua mãe, teus irmãos, você não é digno de me seguir. Cara, é duro ouvir isso. Como assim? Pai, a mãe que me criou, que me sustentou, que me alimentou. Como que eu não vou amar eles? Como que não? Não, você vai amar. Mas você tem que amar menos do que Jesus. Porque Jesus tem que ser a pessoa mais importante na tua vida. Se ele não for, ele nunca será o teu Deus. E você nunca vai ser um discípulo digno de seguir ele. É ponto. Por isso que é difícil. Por isso que falaram, dura esse discurso. E muitos vazaram. Muitos foram embora, falaram, não, se é assim, então tchau. Eu não quero saber de Jesus, não quero saber de Deus, porque é muito difícil. Porque é muito difícil. Esse pão, ele é amargo na sexta. Só que ele é doce no domingo. Esse pão, ele ofende na sexta. Só que ele atrai no domingo. Se você crer que Jesus é Deus, as palavras de Deus serão mais doces do que o mel. Como? Essa é a loucura do Evangelho. Você tem que crer para experimentar. Jesus não dá uma amostrinha grátis, do tipo, vem aqui e experimente, né, para te conquistar, para você vir. Ele fala, é assim e é assado. Vem e me segue. E aí muitos, mas é muito difícil, então tá. Aí você vê onde está o coração da pessoa. Aí Jesus, ali ele já limpa, quem quer, ele vai ver quem que segue ele e quem não segue. Só que aqueles que seguem ele, serão cuidados por ele. Jesus vai alimentar as nossas almas. Jesus vai cuidar do nosso espírito. Versículos 66 e 67. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Muitos dos discípulos. Não era da galerinha que veio comer pão. Era gente que já estava seguindo Jesus. Mas quando apertou o cerco, quando Jesus foi mais duro, o que aconteceu? Deram no pé. E aí Jesus virou para os 12. Versículo 67. Jesus perguntou então para os 12, será que vocês também não querem se mandar? Não querem se retirar também? Jesus não negocia a verdade para discípulo ficar. Escute isso, Jesus não negocia a verdade para discípulo ficar. Você quer seguir Jesus? Se chegar num momento que você e Jesus estão conflitando, sabe quem que tem que mudar? É você, porque Jesus não vai mudar. Esse pão, ele é muito indigesto. E se você não quer comer ele, se retire. Se você não quer se alimentar de Jesus, se retire. Nós não vamos diminuir a mensagem. Nós não vamos diluir a mensagem. Nós não vamos colocar açúcar para essa mensagem ficar mais doce e fazer um quentinho no coração. Porque Jesus não fez isso. Então nós não vamos fazer isso. A mensagem é essa, só há um caminho, e esse caminho é Jesus. Se você quer ter vida, é só em Jesus, e em obediência total a Ele, ponto. Você precisa acreditar e agir, você precisa ter fé e ter obras, e custa caro. E eu quero dizer para você que você está num momento de decisão. Cristo está diante de ti. Cristo pregou que Ele é o pão da vida. E aqueles que pela fé se alimentarem dele, viverão eternamente. Você quer viver para sempre? Olha o que está em jogo, é a tua vida, é a tua alma. Você quer viver para sempre, então você tem que se alimentar de Jesus. É isso. Isso deveria ter motivado os discípulos. Querem viver para sempre? Vem em mim, se alimentem de mim. Isso deveria ter motivado, cara, a gente agora sabe o que faz a gente viver para sempre. Vamos se apegar a Jesus, vamos se alimentar de Jesus.
mas pelo contrário, eles abandonaram Jesus. É amargo, é duro, incomoda. Mas se não incomoda, não é Deus. Se não incomoda, não é Deus. Porque Deus quer transformar as nossas vidas. Deus te recebe do jeito que você chega. Deus te recebe como você está. Mas Deus jamais quer que você fique da maneira que você está. Deus quer gerar uma transformação genuína na sua vida. Deus quer que você esteja liberto do pecado. Sabe aqueles pecados que você não consegue abandonar? Jesus quer te libertar e Jesus tem poder para te libertar. Sabe aquelas feridas do passado, pessoas que te magoaram, pessoas que feriram a tua alma? Só Jesus pode sarar, só Jesus. Sabe aquele futuro que você nem enxerga mais, porque você está desesperançoso com a vida? Jesus tem um futuro glorioso para você. Jesus tem o que ninguém tem a oferecer. Ele está aqui para te guiar em toda a verdade. Você está cansado de ter fome de existência? Venha para Jesus. Você não sabe quem você é de verdade? Você ainda não entendeu quem você é? Venha para Cristo. Você não vê sentido para a vida? Venha para Cristo. Você não sabe por que você foi criado? Qual é o propósito da tua vida? Venha para Cristo. Você quer ser saciado? Venha para Cristo. Você quer matar a tua sede? Venha para Cristo. Você quer descansar ao final do dia e saber, valeu a pena ter vivido o dia de hoje e espero esperançosamente pelo dia da manhã. Você quer isso? Venha para Cristo. Quem vier a mim, de modo nenhum lançarei fora, Jesus fala. Somente Jesus dará sentido para a nossa vida. E você nunca vai adquirir algo para a sua alma em outro lugar ou em outra pessoa. Não tem reza forte que vai alimentar a tua alma, que vai dar paz para o teu coração. Não tem curso de reiki que vai trazer tranquilidade para o teu ser. Não existe nenhuma constelação familiar, qualquer coisa que te tragam, que coloquem diante de você. Não, isso aqui vai colocar a tua vida em ordem. Não vai. Não existe nenhuma psicologia transcendental que vai fazer a tua mente alinhar com as coisas que verdadeiramente importam. Não tem, só Jesus pode dar alimento para a tua alma. Não existe água benta que vai espantar os problemas da tua casa. Não existe centro espírita que vai colocar teu espírito em ordem com o Espírito Divino. Não existe, gente, não existe, é só Jesus. Não existe benzimento que vai afastar o mal da tua família, não existe. Não existe terapia com cristais e pedras que vão espantar toda a má energia da tua vida e das pessoas ao teu redor. Não existe, é só Jesus. Só Jesus traz paz para a nossa alma. Só Jesus traz alimento para o nosso ser. Não existe nenhuma regressão à vida passada que vai resolver os teus problemas com as pessoas lá de trás, com os teus entes já falecidos. Não existe nada desse tipo que vai colocar a tua vida em ordem. Só Jesus coloca a tua vida em ordem. Não existe nenhum desbloqueio que você precisa. Você não precisa reprogramar a tua mente, reprogramar a tua energia, para então você fluir e agora as coisas alavancarem. Nada, esqueça. Isso é tudo armadilha de Satanás para te prender aqui nessa terra e para que você vá, gradativamente, sabe para onde? Para o lugar que está destinado para ele, que é o inferno. O que Deus quer para você é vida eterna, é vida abundante, é paz, alegria, satisfação, é você ter amigos de verdade, é você ter uma família que zela por você, que ama você de verdade. Somente Jesus pode dar isso, somente Jesus. Nada trará saúde para a tua alma, exceto Jesus. Exceto Jesus. E eu termino com uma frase
de Fyodor Dostoiévski, um russo, que falou o seguinte: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Existe no homem um vazio do tamanho de Deus. E o vazio do estômago da nossa alma só é preenchido pelo pão da vida, que é Jesus. Você crê nisso? A tua alma só será saciada com Jesus. Só Jesus. Só Jesus e nada mais. Jesus e ponto. O Deus vivo, que desceu do céu, que se fez homem, que morreu no nosso lugar, que pagou o nosso preço, que entregou a sua vida, o seu corpo, verteu o seu sangue para nos perdoar de todos os pecados e nos dar vida eterna. Você crê nesse Jesus? Eu quero convidar você para você ter um momento com o Senhor Jesus e que você possa refletir sobre essa palavra enquanto a próxima música é cantada. Que você possa colocar o teu coração, a tua vida, talvez toda bagunçada, toda embaralhada, toda cheia de feridas, angustiada, diante de Jesus. Quem vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora, e eu não irei perder nenhum daqueles que o Pai me deu. Creia nisso. Os melhores braços para se estar é nos braços de Jesus. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Creia, creia, entregue sua vida, confesse teus pecados, chegue diante de Jesus e peça: Jesus, eu quero esse pão, eu quero saciar a sede da minha alma. Entregue tudo a Jesus, entregue tudo a Jesus. Não seja como um daqueles que falaram duro esse discurso. Não vai dar. Creia que só com Jesus vai dar. Só com Jesus teremos vida eterna. Senhor Jesus, que o Senhor venha diante de cada um agora e cuide de cada coração. Cuide de cada um dos teus, ó Deus, que estão chegando diante de Ti. Que o Senhor alimente todo faminto. Que você sacie, ó Senhor Jesus, toda a sede. Para que ninguém saia daqui vazio, mas cheio do Teu Espírito, ó Deus. O Espírito que o Senhor prometeu a todos aqueles que crescem no Teu nome. Senhor Jesus, venha sobre nós com o Teu Santo Espírito. Sim, oramos no Teu nome, ó Jesus. No Teu nome poderoso. Amém.